Foi assim que surgiu Le Demoiselles d'Avignon, num momento de rompimento profundo de Pablo Picasso, principalmente. Ela é uma tela pintada em 1907. O Picasso ele tinha uma certa dificuldade com essa tela no início, porque ela é uma tela um tanto quanto difícil de traduzir, de sentir, ela é muito racional em alguns momentos, né? Ela não tem aquela beleza, aquele lirismo natural, né? Ela é bastante, vamos dizer assim, rude, né? E nessa rudeza, vamos dizer assim, ele pressentiu que havia um espaço interessante para uma abordagem, que é o seguinte: ele foi visitar uma exposição de máscaras e de cultura africana, do continente africano, de etnografia em Paris, né? Ao visitar essa exposição, a exposição ficou muito falada, até por conta, felizmente ou não, por conta dessa questão do cubismo. Quando ele visita, ele vê as máscaras, ele percebe que ele faz uma conexão entre todo esse processo de reprodução da realidade, sua associação com as representações tridimensionais, realistas, né? E ele percebe que a bi e a tridimensionalidade são pouco. Na verdade, ele começa a entender que ele pode transmutar isso, transportar, transformar uma representação que seria simplória se fosse apenas uma representação tridimensional representada na bidimensão. São questões dimensionais que estão envolvidas aí. Então tem a bidimensão do papel, tem a tridimensão, que na tradição toda da história da pintura, desde o Renascimento até ali, se fazia, né? Essa tradição ela foi se fazendo, e aí você tem essas representações do academicismo, uma gama de pinturas, de tipos de pintura, de escolas de pintura, que sempre representavam a tridimensionalidade na bidimensionalidade do plano, do papel, da tela, da madeira. Picasso resolve romper com isso tudo quando ele vê as máscaras. Ele olha para essas máscaras e pensa, elas não possuem, ele sente isso, né? Elas não possuem o rigor ocidental, esse rigor europeu, né? De cartesiano, né? Um rigor duro. Não, elas têm essa liberdade, essa fluidez. E aí ele percebe que ele pode fazer isso com a pintura inteira. Claro que isso aí causa um furor, quase um ódio por parte de muitas pessoas. Ele tem que lidar com isso. Ele pura e simplesmente passa a ter que lidar com isso. E demora um tempo até ele poder, inclusive, começar a mostrar e a expor esse trabalho. É um trabalho que causa uma dificuldade. Até hoje muita gente fala que isso aí qualquer um sabe fazer, né? Aquela famosa frase, isso aí qualquer criança faz, né? E a gente ouve isso e pensa, essa pessoa ela não está entendendo nada. Na verdade, ela merece uma aula de história da arte, para que ela perceba, essa pessoa que está falando que qualquer um faz isso, que isso aí é a culminância de um processo, na verdade, né? E que a gente, em arte, principalmente na arte moderna, a gente tem que compreender um pouco, tem que entender um pouco, tem que racionalizar um pouco, né? E essa racionalização ela permite que a gente sinta, inclusive, muitas coisas maravilhosas.